Começando a gravar a partir de agora. Vamos ver. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se eu saí do Meet. Não, saí não. Bem, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu vou começar agora, tá? Então tá aí. A gente ficou de falar justamente sobre o teorema fundamental da aritmética. E aí, para falar do teorema fundamental da aritmética, o protagonista de tudo são os números primos. A gente então precisa dar uma definição aos números primos. E aí você vai notar que você vai ver um pouco de variação da definição dos números primos conforme o que você estiver lendo. Vai ter texto que vai definir números primos só pensando em números positivos. Vai ter texto que vai estar pensando em números positivos e negativos, né? Então você tanto pode dizer que os primos só são os positivos e esquecer os negativos, ou você pode admitir que menos 3 seja, por exemplo, um número primo, menos 5 seja um número primo negativo. Tá? Você pode pensar dessa maneira. Então, para você poder falar de números primos, você primeiro precisa dizer sobre que números primos você está falando. Então, você precisa de uma definição para números primos. Então, é o que o nosso livro-texto faz desde o início. O inteiro P de si primo se tem exatamente, e essa palavra aqui é forte pra caramba, tá? Tem exatamente dois divisores positivos, ou um, ou então o módulo do número. Então, se o número for negativo, eu olho de qualquer forma para o positivo e vejo que ele será um divisor dele, né? E o 1 também. Então, o número primo, positivo ou negativo, não importa, ele só será primo se ele tiver apenas dois divisores, a unidade ou então o módulo dele. Isso para poder incluir os negativos, né? Veja que faz sentido dizer assim, por exemplo, menos 7. Os divisores do menos 7 são o 1, né? 1 divide todo mundo. E o módulo do menos 7 também divide, porque o módulo do menos 7 é o 7 e o 7 divide o menos 7. Então, dessa forma, eu consigo incluir os números negativos na minha definição. Por outro lado, eu excluo claramente os números que eu não quero que sejam primos, né? Então, ele comenta aqui, ó, note que a definição exclui propositadamente o zero. Então, zero não está incluso aqui, porque eu disse que tem que ter exatamente dois divisores, o 1 e o módulo dele. E o zero tem infinitos divisores, infinitos divisores. Então, o zero não está nessa definição. Também exclui os inteiros 1 e menos 1. Exclui o 1, porque o 1 só tem um divisor, né? Só tem um divisor que é ele mesmo. Não tem dois, não tem dois divisores. E também exclui o menos 1, porque eu estou dizendo que tem que ter dois divisores positivos. Positivos, né? Então, o menos 1 não se encaixa nessa situação porque ele não tem dois divisores positivos. Ele só tem um divisor positivo, que é o número 1, né? Ele só tem um divisor positivo, que é o próprio número 1. Ok. Isso porque se eu pegar aqui o 1, é o 1, né? E se eu pegar o módulo do menos 1, também é o 1. Então, na verdade, ele só tem um divisor positivo, que é o número 1. Por isso que ele está fora dessa definição, e quem excluiu ele dessa definição foi a palavra exatamente. Quando a gente usa a expressão exatamente, a gente exclui claramente o menos 1 dessa brincadeira. Então, para ser um número primo, tem que cumprir essa definição. Não vai ser o 0, nem o 1, nem o menos 1. Então, um número diferente de 0, 1 e menos 1, que não é primo, né? Esses daqui nem são primos, nem deixam de ser. Eles simplesmente não são nada, tá? Quando você fala em primaridade, nem o 0, nem o 1, nem o menos 1 entram na brincadeira. Então, um número diferente deles três, que não é primo, diz-se composto. Então, a gente não vai chamar esses três de compostos, tá? Só é composto se não for nenhum desses três e, além disso, não for primo. Então, para não ser primo, para ser composto, precisa não ser primo, e além de não ser primo, precisa ser diferente de 0, de 1 e de menos 1. Note que, da definição, vem imediatamente que, se um inteiro não nulo A é composto,
ele admite um divisor B tal que o módulo de B seja diferente de 1 e do próprio módulo do A, né? Ou seja, um elemento A, ele para ser composto, ele admite um divisor B, e esse divisor B ele é de tal maneira que o módulo dele, que vai ter que dividir esse A, né? O módulo dele seja diferente de 1 e também diferente do módulo de A, certo? Então, para ser composto, você garante a existência desse divisor com essas qualidades. Isto é, um divisor B tal que esse divisor, o módulo dele é menor do que o módulo do A, né, para que ele possa dividir, e maior do que o 1. Um divisor, nessas condições, diz-se um divisor próprio. Um divisor próprio, tá certo? Ou, em outras palavras, quando é que o cara não é um divisor próprio? É quando o módulo dele é o próprio A, ou então quando ele é 1. Então, os caras que não são divisores próprios são do A, né, são o 1 e o módulo dele. Esses caras não são divisores próprios. Para ser divisor próprio, não pode ser 1, nem pode ser o módulo do A, para ser o divisor próprio de A. Então, começaremos provando uma propriedade muito importante dos números primos. Então, é isso que vamos fazer. Propriedade importante é essa proposição aí. Seja P um número primo e sejam A e B inteiros. Então, se o P ele não divide o A, isso significa dizer que ele é relativamente primo com o A, ou seja, que o máximo divisor comum entre esse P, que é primo, e o A é igual a 1. Né? Se o P, que é um primo, divide um produto, então o P ou divide o primeiro fator ou divide o segundo fator, tá? Produto de dois fatores. Bem, demonstração. Se o P ele não divide o A, ora, quem é o MDC entre o P e o A? Se eu olhar só para o P, os únicos que dividem o P são o próprio P, né? Vai dividir o P, ou 1. Só quem divide são esses dois. E eu quero olhar para o MDC entre P e A. A gente sabe que para pertencer ao conjunto dos MDCs, ou melhor, dos divisores, tem que dividir os dois, né? Divisores comuns, então tem que dividir os dois. Ora, então, nesse conjunto aqui, eu só posso considerar o P ou o número 1, porque não me interessa quem são os divisores de A. Para ser divisor comum, tem que dividir os dois, então tem que dividir o P. Portanto, o conjunto dos divisores comuns desses dois só tem o P e o 1. Ora, mas eu estou considerando aqui que o P não divide o A, portanto, o P não faz parte dos divisores comuns. O que sobrou? Bem, se o P não faz parte dos divisores comuns, porque o P só divide o P, mas o P não divide o A, então só resta o 1 para dividir os dois ao mesmo tempo. É isso a demonstração, né? É simplesmente isso, é o que está escrito aqui. Ó. Se P não divide o A, o único divisor comum de A e P é 1. Pronto. Então, se o único divisor comum é o 1, então o maior divisor comum só pode ser ele mesmo, porque só tem ele. Né? Então, de onde segue imediatamente a tese. Agora, item 2. Se o P divide o produto, então o P tem que dividir um dos fatores. Bem, suponhamos que o P divide o produto. Se o P divide o A tese está verificada, né? Porque eu estou afirmando que divide um dos dois. Então, se ele já divide esse, eu não tenho mais nada o que verificar. Então, eu vou supor que ele não divide. Então, caso contrário, ou seja, eu estou supondo que ele não divide, eu volto para a letra A, para o primeiro item, né? Da parte anterior, ou seja, do item 1, o que eu tenho? Se o P não divide o A, então o MDC entre o P e o A vai ser 1. Aí o que diz o teorema de Euclides 237? Diz que se um certo número primo ele divide um produto, né? Na verdade um primo não, qualquer número, se ele divide um produto e ele é primo com um dos dois, né? Ele é relativamente primo com um dos dois, ou seja, o MDC dele com um certo número é igual a 1, se acontecem essas duas coisas juntas, isso implica que o P divide o B. É isso que diz lá o nosso resultado. Tá? Isso implica que o P divide o B.
Pronto. Então, é por isso que ele conclui isso a partir do nosso Teorema de Euclides 237, que afirmava isso aqui. Tá bom? Bem, alguma pergunta sobre essas primeiras propriedades? Uma aguinha para dar tempo para alguma pergunta. A experiência me diz que não tem pergunta por enquanto, né? Parece mais ou menos simples de entender. Então, vamos lá. Sigamos em frente. Bem, corolário, consequência disso que a gente acabou de afirmar. Se um número P divide um produto, aí agora ele pegou um produto de um monte de gente, né? Pegou um produto grande. Então, P divide um desses, para algum desses caras, né? Ou seja, o P divide um AK para algum K onde o K está entre esses aqui. Ou seja, se o P ele está dividindo um produto, né? Se ele divide um produto A1 vezes A2, etc., vezes AN, então isso implica que o P divide um deles, divide um AK para algum K nessa condição. Bem, aí demonstração. Segue imediatamente da proposição anterior usando indução. O que ele está dizendo? Bem, aqui está dizendo que isso é verdade se eu tiver só um fator, tá vendo? Se o P é, na verdade, aqui um produto de 2, né? Então, se eu suponho que vale para apenas 2, e aí esse resultado anterior mostra que vale, né? Esse resultado anterior mostra que vale. Aí eu suponho que vale para uma quantidade K, né? Suponho que vale que P divide para uma certa quantidade, não vou usar K não, porque eu já usei o K ali, né? Suponho que vale para um produto de uma certa quantidade M, né? Suponho que vale isso e vou provar que, supondo isso, eu vou provar que o P divide um produto uma unidade maior, ou seja, para M mais 1, né, divide essa quantidade a mais, 1 a mais. Né? Então, suponho isso e provo para isso. Para verificar que vale para 2, basta pegar o resultado anterior. Então, usa a indução e prova para uma quantidade qualquer. Né? Se eu consigo provar para isso, então o resultado vale para todo n que você quiser natural. Tá? Então, é isso que ele fala aqui de usar a indução para demonstrar. Indução é esse processo que a gente já treinou antes, seria esse o raciocínio. E o trabalho para mostrar que divide bem, se o P divide um produto com M elementos, aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar o A vezes M, ou A mais 1, o AM mais 1 depois, né? Ora, mas o P dividir isso significa dizer que esse produto, A1 vezes A2 vezes o AM, vai ser igual ao P vezes alguma coisa, digamos P vezes C. Ora, mas eu quero mostrar que ele também divide se eu multiplicar por um AM mais 1. Então, não tem problema. Eu vou e multiplico o AM mais 1 aqui, né? Eu tenho isso como hipótese de indução. E aí eu vou multiplicar por mais um inteiro aqui. Eu estou com AM, né? Estou com AM, aí eu vou e multiplico pelo AM mais 1. Mas quando eu faço isso de um lado da igualdade, eu faço também do outro. Multiplico pelo AM mais 1. Só que aí eu posso associar assim, né? Então eu tenho P vezes um inteiro, porque esse inteiro vezes esse outro inteiro vai dar inteiro. P vezes um certo inteiro está dando isso. Então eu concluo que de fato o P divide esse produto. E aí eu dou o segundo passo da indução, tá? Então o primeiro passo da indução é supor que isso vale. E o segundo passo da indução é provar que valendo. O primeiro passo é verificar para 2, né? Na verdade, que é o que a gente fez aqui. Verificou para 2. Poderia chamar aqui de A1 e A2, né? O segundo passo é supor para esse e provar que isso vale. E para demonstrar, usa essa ideia aqui, ok? Então, de fato, como diz ele aqui, segue imediatamente da proposição usando indução. Ele diz aqui, notamos ainda que a parte 2 da proposição 262 pode ser usada para caracterizar a noção de número primo. É isso aqui, ó. Você vai ver em alguns livros,
talvez em estruturas algébricas a gente já faça isso, já use essa definição, é bem provável. Em especial quando a gente não fala só de números inteiros, a gente fala de uma estrutura algébrica maior, então a gente vai chamar algum elemento de primo a partir dessa definição daqui, tá? Então essa definição vocês devem procurar naturalizá-la, ou seja, procurem achar ela normal. Pensar que o número primo é isso. O que é um número primo? P é um número primo se acontece o seguinte, se quando ele divide o produto de 2, então ele é obrigado a dividir um ou outro. Então isso daí é um número primo. Isso para qualquer A e B do conjunto que você estiver trabalhando. Nesse caso, A e B inteiros, tá certo? Então quando a gente estiver em uma disciplina que generaliza mais as coisas, a gente vai definir os números primos basicamente assim. Um número P será, ou um elemento P será chamado de primo dentro de um certo conjunto, quando acontece que, quando ele divide o produto entre esses dois elementos quaisquer do conjunto, ele é obrigado a dividir um dos dois. Então isso caracterizará o que a gente vai chamar de elemento primo, e nesse caso aqui, número primo especificamente, tá? Isso já preparando o caminho para a gente estudar outras disciplinas mais à frente. Então, de fato, aquela parte 2, ela caracteriza a noção de número primo. A gente pode ver como uma definição de número primo aquilo ali. Bem, aí teorema, seja P um inteiro diferente de 0, 1 e menos 1, então P é primo se e somente se toda vez que P divide um produto de dois números, P divide pelo menos um dos fatores. Então está aqui demonstrando essa caracterização dos números primos. Então, demonstração. Num sentido, o enunciado nada mais é do que a parte 2 da proposição 262. Ou seja, em um dos sentidos da leitura, é só o que já foi demonstrado. Qual é o sentido? Bem, ele afirma aqui, ó, P é primo se toda vez que P divide um produto de dois números, P divide pelo menos um dos fatores. Ou seja, ele está dizendo que se o P divide um produto, A vezes B, isso implica que P divide A ou P divide B. Isso é o que ele está dizendo no sentido natural da leitura. Né? E isso é exatamente o que está dito aqui. Né? Se P é um número primo, P divide o produto, então P divide um dos dois. Portanto, no sentido natural da leitura, isso daqui já está demonstrado. É o que ele está dizendo aqui. Ó. Num sentido, que é esse sentido natural da leitura, o enunciado nada mais é do que está feito lá na proposição 262. Já está demonstrado. Então, agora a gente precisa voltar à leitura no sentido contrário e fazer a demonstração. A leitura no sentido contrário diz o quê? Diz que toda vez que P divide um produto de dois números primos, ele vai dividir um dos fatores. Então, se isso acontece, então P é primo. Então, a nossa hipótese é essa parte, né? Que toda vez que o P divide um produto, ele divide um dos fatores. Essa é a nossa hipótese. E a nossa tese agora é mostrar que P é primo. Bem, aí ele diz aqui, para provar a afirmação no sentido contrário, vamos raciocinar por absurdo. Então, suponha que P tenha a propriedade do enunciado, mas não seja primo. Ou seja, toda vez que o P divide um produto, ele divide um dos fatores, mas mesmo assim ele não é primo. Bem, então o que acontece? O módulo do P pode ser escrito na forma, bem, se ele não é primo, então isso significa dizer que eu posso pegar o módulo dele e escrever como um produto, né? Ou seja, se ele não é primo e ele não é 0, não é 1 e não é menos 1, ele é composto. Se ele é composto, então ele pode ser escrito como produto de dois números inteiros. E mais que isso, esses dois números inteiros, os dois guardam essas duas propriedades. São números que são maiores do que 1 e menores do que o módulo dele. Né? O módulo aqui é para poder garantir que também vale para números negativos. E também vale que para o outro, o B, ele é maior do que 1 e é menor do que o módulo do P. Pronto. Então, além de P poder ser escrito assim, essas duas condições existem. São verdadeiras se o P não for primo. Mas aí o que acontece? Consequentemente, eu vou ter que o P divide o produto. Né? Eu vou ter que o P divide o produto.
mas P não divide A e P não divide B, né? Porque o A é menor do que o P, o B é menor do que o P, mas por causa disso, o P não pode dividir o P não pode dividir o B. Na verdade, o A é menor do que o módulo do P, o B é menor do que o módulo do P. Isso significa dizer que esse P não pode dividir o A, nem pode dividir o B, né? E como é que ele pode dividir, não dividir o A, não dividir o B, e mesmo assim valer a nossa hipótese? Ou seja, toda vez que ele divide um produto, ele divide um dos fatores. Ele não está dividindo nenhum dos fatores. Portanto, isso contradiz a nossa hipótese, e como isso contradiz a nossa hipótese, isso aconteceu por quê? Porque eu supus que ele não era primo. Eu supus que o módulo dele poderia ser escrito como o produto de dois inteiros menores do que ele. Isso não pode acontecer. Portanto, ele é primo, tá? Então, usamos a contradição, usamos o absurdo, né? Fizemos uma suposição absurda e chegamos em uma contradição. Isso demonstra o sentido contrário da leitura, ou seja, esse outro sentido aqui está demonstrado. Como o primeiro já estava demonstrado no lema, o resultado é verdadeiro nos dois sentidos. Bem, a seguir daremos o primeiro passo na direção do resultado mais importante dessa seção. Bem, lembre-se que a seção chama-se Teorema Fundamental da Aritmética. Então, o resultado mais importante da seção é o Teorema Fundamental da Aritmética. A gente precisa demonstrar. E aí, tudo isso que a gente está fazendo são resultados que são propriedades dos números primos e que podem ser úteis para demonstrarmos mais na frente o Teorema Fundamental da Aritmética. E aí, esse lema que vem aí, ele já é um primeiro passo para a gente demonstrar de fato o teorema. Na verdade, a gente poderia escrever o Teorema Fundamental da Aritmética e na hora da demonstração, demonstrar tudo isso que ele chamou de lema, ele vai chamar também um outro aí de teorema, só para inteiros positivos, e depois, por fim, é que ele vai anunciar o teorema como sendo o Teorema Fundamental da Aritmética, mas esse lema que vem agora e um teorema que vem depois já são, de certa forma, o Teorema Fundamental da Aritmética, só que ele dividiu em pequenas partes, tá bom? Então veja essa primeira afirmação aí que ele chama de lema, né? Ele diz que todo inteiro A pode ser escrito como produto de números primos. Então essa é uma das afirmações necessárias para a gente anunciar o Teorema Fundamental da Aritmética. Todo inteiro ele se escreve como um produto de números primos. Ele pegou então A maior do que 1. Ele destacou só os que forem maiores do que 1. Então ele está trabalhando só com os inteiros positivos maiores que 1. Então, usaremos a segunda forma do princípio de indução. Quer dizer, basta dizer maiores do que 1 que já são positivos, né? Foi só para chamar bastante atenção que ele está olhando só os positivos. Então, usaremos a segunda forma do princípio de indução, né? Então, veja como é que ele usou a segunda forma. Eu vou relembrando a vocês na leitura o que diz a segunda forma. Ele diz assim, ó, para A igual a 2, o enunciado é verdadeiro. Ele está afirmando o quê? Que todo inteiro A pode ser escrito como produto de números primos. Então, ele está dizendo que se você está olhando para o A igual a 2, você pode ver o 2 como sendo um produto de um fator só, né? Então, como o 2 é primo, então para A igual a 2 funciona porque ele é o produto de um fator só e esse é um produto de números primos, ou seja, é ele próprio que é primo, né? Ele próprio é um número primo. Então, suponhamos agora que o resultado seja verdadeiro. Veja, ele verificou para um valor inicial. Lembre-se como é a indução, né? Você verifica para o valor inicial, supõe para um certo valor e depois prova para ele mais um. É o que a gente chama de primeira forma. A segunda forma é um pouquinho diferente. Veja o que ele faz. Suponhamos agora que o resultado seja verdadeiro para todo inteiro B, maior ou igual que o 2, que é o valor inicial que ele já verificou, e menor que um certo A. Se fosse primeira forma, suponha que valia para B, e aí mostrava que vale para B mais 1, né? Como é a segunda forma, ele supõe que vale para todo mundo entre o primeiro valor que ele testou, que foi o 2, vale para todo mundo desde o primeiro valor, até um pouco antes de um certo valor, né? Um valor à frente. Então, ele pega que vale para todo mundo antes. E qual é a ideia? É usar esse fato para mostrar que vale para A, né? Vale para A. Vale para o próximo.
vale para A. Isso é a segunda forma. Supõe que vale para todo mundo, desde o primeiro que você testou até um certo valor, e depois prova para esse valor que você não afirmou que vale. Veja que ele está supondo para todo B, mas não está supondo para A, porque ele está pegando B menor do que A. Então ele diz aqui, ó, mostraremos que também vale para A. Então isso é a segunda forma. Então, se A é primo, o lema está demonstrado, que eu quero mostrar justamente que vale para A. E se o A for primo, acabou, porque eu estou dizendo que vale para todo mundo antes dele. Se vale para ele, já acabou o que eu tinha para demonstrar, né? Então, se A é primo, o lema está demonstrado. Caso contrário, bem, vamos supor então a possibilidade do A não ser primo. Se o A não é primo, um divisor positivo B, tal que o B esteja maior do que o 1 e menor do que o A, existe, né? Eu acho que faltou a palavra existe, foi isso? Deixa eu ver. Caso contrário, admite, ele usou a palavra admite, admite um divisor positivo B, né, entre 1 e ele. Né? Então, se ele não é primo, é porque ele é divisível por um cara que é maior do que 1 e menor do que ele, né? Já que eu estou considerando só os caras maiores do que 1. Então, se ele não é primo, existe esse cara aqui que o divide. Isto significa dizer que esse A se escreve como um múltiplo do B, né? É B vezes alguma coisa. E teremos também um C, né? Porque se ele vai ser B vezes alguma coisa que vai dar A, esse C também não pode ser maior do que o A. Ele tem que ser menor do que o A para poder dividi-lo também, né? Porque C vezes B vai ser A, significa dizer que o C também o divide. Então, pela hipótese de indução, B e C podem ser escritos como produtos de primos na forma assim, né? O B pode ser escrito como um produto de primos e o C também. O que diz a hipótese de indução? A hipótese de indução diz que o resultado vale para todo B que tiver maior ou igual que o 2 e menor do que o A. E o que o resultado diz? Que ele pode ser escrito como produto de primos. Então, isso acontece tanto para esse nosso B, como acontece para o C. Portanto, a hipótese de indução garante que tanto B quanto C podem ser escritos como produto de primos. Ok? Ok, né? Bem, se eles podem ser escritos como os produtos de primos, o que acontece com o A, que é B vezes C? É o produto dos primos que vão resultar em B, vezes o produto dos primos que vão resultar em C. E o resultado também vale para A, né? Porque se o A é B vezes C, B se escreve como produto de primos e C também se escreve como produto de primos, então o A também se escreve como produto de primos e está demonstrado o resultado que a gente queria. Ok. Tranquilo? Então, todo inteiro A maior do que 1 pode ser escrito como um produto de primos. A gente sabe isso quase desde quando nasceu, né? A gente já sabia disso. Pega um inteiro qualquer, eu já estou acostumado, já fatorei várias vezes, vários números para resolver minhas questões desde o início, desde o ensino fundamental, né? A gente fatora, principalmente quando a gente vai somar frações com denominadores diferentes, a gente precisa muito do mínimo múltiplo comum dos denominadores e a gente bota um monte de números ali e fatora os denominadores, inclusive fatora esses denominadores simultaneamente, né? Coloca vários ao mesmo tempo lá e fatora. Então a gente já sabia que todo número se escreve como um produto de primos. A gente sempre soube disso. Faz muito tempo que a gente sabe, pelo menos. Sempre eu não sei, mas faz muito tempo. Então, acabamos de demonstrar esse fato de maneira formal. Bem, aí vem um teorema. Seja A um número maior do que 1, né? Um inteiro. Então, existem primos, P1, P2, etc. P, eu acho que ele botou T aqui, sem nenhuma alusão partidária. Então, P1, P2 até o PT, tais que o A seja o produto de primos, né? P1, P2 até PT, e essa decomposição é única. Ou seja, esse teorema, ele praticamente está afirmando quase o mesmo que diz o lema, né? O lema diz que todo A maior do que 1 pode ser escrito como um produto de números primos. E aqui está dizendo que existem esses primos, só que ele está tomando agora o cuidado de dizer que pode colocar uma certa ordem, né, nos primos, ó, do menor para o maior, né, tá, que esse A é o produto desses primos, e ele está acrescentando aqui o fato de que essa decomposição é única.
Então, cada vez mais perto do resultado que a gente chama de teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética vai dizer exatamente isso, que a gente consegue decompor qualquer número inteiro diferente de zero, de 1 e de menos 1, como um produto de números primos, né? E essa decomposição é única, a menos da ordem, que eu posso trocar a posição desses números primos, ou do sinal também, né? Porque eu posso sair trocando sinal, positivo, negativo, negativo. O que importa é que o resultado final do produto tenha o mesmo sinal do número que eu peguei para decompor. Então é isso que diz o teorema fundamental da aritmética. Aos poucos a gente está constituindo ele. Primeiro a gente disse que todo número A maior do que 1 pode ser escrito como um produto de primos, mas não botou nenhuma condição sobre isso. Aí agora a gente está dizendo que pode escrever como um produto de primos e pode ordená-los, e que se a gente ordenar, essa decomposição é única. Ou seja, a menos da ordem, a decomposição é única, né? Então ele está ordenando, ele está dizendo esse é o menor, depois vem o maior, depois o maior, etc., até o último. E aí, se você exige uma ordem, essa decomposição é única. Não existem duas maneiras de decompor nenhum número. Alguma pergunta? Não, né? O que eu acho legal nessa disciplina é que a gente está falando de forma aparentemente complicada as coisas mais simples que a gente estuda nas séries iniciais, né? Fatoração de números, divisões, multiplicações, MDC, MMC, coisas que a gente aprende nas séries iniciais sem formalismo com a maior tranquilidade do mundo. Então o grande problema agora não é de fato aprender os fatos, é aprender como é que se demonstra esses fatos de maneira abstrata, formal, né? E acostumar com esse jeito de escrever. Isso é que é o lado doloroso da brincadeira. Mas vamos exercitando. Bem, então vamos à demonstração desse teorema. Ele diz que existem esses primos que, se forem ordenados, então a decomposição é única. Aí vamos lá. Demonstração. Do lema anterior, provamos a existência, né? Então, no lema anterior, a gente não estava preocupado com a ordem, aí a gente provou que existe, ou seja, a gente provou que para todo inteiro A maior do que 1, existe a decomposição. A gente provou que já existe a decomposição, né? O lema já dizia isso. Ó. Para todo A pode ser escrito como produto de números primos. Então, a existência já está provada, não tem mais o que fazer. Resta apenas provar sua unicidade. Bem, aí vamos lá, vamos provar a unicidade. Como é que se prova a unicidade? Sempre né? Eu disse isso aqui. Vocês não erraram muito questões de unicidade na prova, não. Pelo menos não a técnica em si, tentaram até fazer. Mas, especialmente o pessoal da EAD, por exemplo, que eu estou fazendo a mesma disciplina lá, muita gente se perdeu com a ideia de unicidade. Mas eu vou repetir. Unicidade, na maioria das vezes, a técnica suponha que tem 2. E aí você vê que tipo de problemas acontece quando você supõe que tem 2, ou você argumenta de tal maneira para mostrar que os 2 são iguais. E aí não tem 2, né? Se você supõe que tem 2 e mostra que são iguais, então não tem 2, só tem 1. Então a ideia é sempre essa que você tem em mente quando você vai provar uma unicidade. Então, ó, dado o inteiro A, ele pode admitir, em princípio, mais de uma decomposição em produto de fatores primos. Ou seja, eu estou supondo que pode ter mais. Chamaremos comprimento de uma decomposição ao número de fatores que nela comparecem. Então, a quantidade de números que eu tiver que multiplicar, de números primos que eu tiver que multiplicar para dar um certo inteiro, eu vou chamar essa quantidade de comprimento da decomposição. Bem, faremos a decomposição por indução no comprimento de uma decomposição de A. Então, a gente vai olhar para o comprimento e vai fazer a indução. Então, quando eu pego um certo A, ele, ao ser decomposto, né, primo 1, depois primo 2, primo 3, etc., um dia ele acaba, aí seja lá qual for o comprimento desse primo, desses produtos, né, dessa decomposição, digamos R fatores, eu vou fazer uma indução sobre esse R. Então, como é que a gente vai fazer? Bem, a gente vai primeiro considerar que vale para 1 e verificar isso para 1 comparado com alguma outra coisa, né? E aí ver que problemas que surgem para depois mostrar que, na verdade, não pode ter mais de uma decomposição. Essa é a nossa ideia.
Vamos usar a indução. Então vamos lá. Suponhamos que A admita uma decomposição do tipo A igual a P1. Ó, ele pegou apenas um primo para decompor o A, tá? Onde P1 é um número primo. Equivale que o A não só tenha essa decomposição, ele tem outra. Essa decomposição aqui, Q1 vezes Q2 até QS. E aí ele ordenou. Ele disse que o Q1 é menor ou igual que o Q2, que é menor ou igual que o Q3, etc., até que é menor ou igual que um QS. Então, por um lado, o A tem uma decomposição que só tem um primo, e por outro lado, ele está supondo que ele tem uma outra decomposição que tenha esses números primos. Tranquilo? A nossa intuição já diz que isso é absurdo, né? Porque se o A é um número primo, como é que eu vou conseguir fazer um produto de um monte de números primos para dar esse número primo? Isso não acontece, né? A gente bate o olho e já vê que está errado, tem alguma coisa errada. Pois bem, então vamos ver as consequências da gente ter suposto isso daí. Então vamos lá. Estou supondo que isso acontece e estou ordenando aqui os Qs, né? São primos positivos nessa ordem. Bem, como o Q1 divide o produto, né? Q1, Q2 até QS, por que ele divide? Ora, ele é um dos fatores. Ele divide, né? O Q1 divide ele mesmo, pelo menos. Então, ele divide esse produto. Então, o que acontece é que ele deve dividir P1, né? Ele deve dividir o P1. Por quê? Ora, ele divide esse produto. E esse produto é o P1. Então, se ele divide o produto, ele divide o P1. Ok. Mas o P1 é primo. Então, como é que esse Q1 divide o P1? Não estamos falando de números uns, né? A gente está considerando A maior do que 1. Então, é um número primo. É um número maior do que 1. E um divide o outro. Então, são iguais. São iguais, isso não se discute, né? O Q1 vai ter que ser igual ao P1 porque ele divide o P1, né? Aí, cancelando, diz ele cancelando. Aí, cancelando onde? Aqui, ó. Cancelando aqui, né? Já que eu sei que o Q1 e o P1 são iguais, eu cancelo aqui. E aí eu vou ter que 1 é igual a Q2, etc. até QS, né? Q2, Q3. Aí vai fazendo o produto até chegar em QS. Então, eu concluo isso daqui. Mas olha o que ele vai observar. Olha que se eu fizer a associação assim, eu vou ter Q2 vezes um certo número inteiro igual a 1. Aí veja o que ele diz aqui. Ó, cancelando vem isso, né? Vem isso. E se o S é maior do que o 1, ou seja, se eu tiver pelo menos dois caras aqui, o Q2 e o Q3, digamos, né? Se eu tiver pelo menos dois aqui, o que acontece é que o Q2 vai estar multiplicando alguém. Então, se o S é maior do que 1, teríamos que Q2 seria inversível. E isso é uma contradição. Ou seja, se o S é maior do que 1, eu tenho que o Q2 vezes um certo número inteiro está dando 1. Isso significa dizer que esse cara daqui seria o inteiro, que é a menos 1, digamos assim, né? Que é a menos 1. Que nem inteiro é. Nem inteiro é. Então, de fato, não existe esse cara daqui para que isso dê 1. Portanto, há uma contradição. E essa contradição implica, né? Implica para a gente que isso não é possível a menos que eu não tenha S maior do que o 1. O S não pode ser maior do que 1. Ora, mas assim o S é maior do que o S é igual a 1. Se o S é igual a 1, isso significa dizer que esse Q1, Q2, QS se resume apenas ao Q1. Então o que eu tenho é que na verdade P1 é igual a Q1 e que não existem esses caras aqui, o Q2 até o QS. E aí qual é o comprimento dessa decomposição daqui? 1 também. 1 também. Portanto, a gente acabou de provar, né? Como já provamos que o P1 é igual ao Q1, o nosso número A, que a princípio só tinha comprimento 1 na sua decomposição, ele só pode ter esse P1 mesmo, vai ter só esse número primo. Se ele é um número primo, a decomposição dele só tem um número primo mesmo e acabou, tá bom? Então, o primeiro passo da indução está verificado. Ou seja, nós verificamos para 1. Nós verificamos para 1. Mas é uma indução. Então, uma indução é assim, você verifica para um primeiro valor,
supõe que vale para um certo valor e prova para ele mais um, né? É a primeira forma da indução. Então, já verificamos para 1. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Suponhamos agora o resultado verdadeiro para todo inteiro que admita uma decomposição de comprimento K. K maior ou igual do que 1. O que significa isso, tá? Lembre-se o que significa essa suposição. Nós vamos supor que é verdadeiro para todo inteiro que admita uma decomposição de comprimento K. Então, peguei um inteiro de comprimento que tem uma decomposição de comprimento K. Então, ele é assim, P1, P2, onde esses caras são todos primos, né? P1, P2, etc. Minha caneta não quer riscar a partir daqui. Deixa eu puxar mais para cá. P1, P2, etc. PK. Então, se o A tem uma decomposição de números primos com K números primos, então essa decomposição é única se eu colocar em ordem aqui, né? O P2 maior do que o P1, o P3 maior do que o P2 e assim por diante. Se eu pegar um outro inteiro qualquer e ele tiver uma decomposição Q1, Q2, etc., e a quantidade for K também, ou menor do que K, na verdade eu estou supondo para K apenas, né? Só estou supondo para K. Então eu estou dizendo que essa decomposição é única se eu colocar em ordem. Q1 menor do que o Q2, menor do que o Q3 e assim por diante, vai ser única. Então seja qual for o inteiro que eu pegar, que tiver uma decomposição de K números primos, então essa decomposição é única se eu colocar em ordem. É isso que eu estou afirmando quando eu digo aqui, ó. Suponha agora o resultado verdadeiro para todo inteiro que admite uma decomposição de comprimento K maior ou igual que 1. Aí seja A um inteiro com uma decomposição de comprimento, um elemento a mais, uma quantidade a mais. Então eu estou supondo que o K, ou melhor, o A, ele tem essa decomposição aqui, ó. Ele tem K mais 1 primos. Bem, eu só estou supondo que a decomposição é única até K, mas esse cara tem K mais 1, ou seja, ele tem um a mais. Aí eu não posso supor que essa decomposição é única. E se eu não posso supor que essa decomposição é única, então eu vou supor que existe uma outra com S elementos. Eu vou chamar essa igualdade de igualdade 267. Na verdade, o autor do nosso livro-texto chamou de 267. Né? Fui eu que tirei daí, acabei arrumando o texto de uma maneira diferente, mas eu vou relembrar vocês que é o que ele chamou de igualdade 267. Então, estou supondo que o A é um cara que tem uma decomposição com mais do que K elementos, K mais 1, e ele, por isso, eu não tenho certeza se ele não pode admitir uma outra decomposição com S elementos. Né? E aí ele avisa que o Q1, Q2, QS está em ordem. Eu vou considerar, apesar dele não ter colocado aqui, né? Eu tenho que considerar para que o resultado fique correto. Eu estou considerando que esse A que eu peguei aí, ele cumpre as obrigações do teorema, né? Ou seja, o P1 também é menor ou igual que o P2, que é menor ou igual que o P3 e assim por diante, tá? Eu estou considerando isso daqui, que o PK, e aí menor ou igual que o PK mais 1. Perceba que eu sempre posso fazer isso, né? Seja lá quais forem os primos que eu pegar, eu posso colocá-los em ordem. Então, isso daqui vai fazer parte do meu raciocínio, tá? Então, tanto o Q quanto o P, eles têm essa propriedade. Opa! Estranho, não era para o texto sair dali. Deixa eu puxar aqui embaixo. Eu estou pegando a mão errada. Desculpa. Pronto, deixa eu tentar ajeitar o texto ali. Já que peguei, mudei de posição. Assim, né? Aqui, pronto, vai ficar dentro dos parênteses. Ok, então eu tenho que tanto esses estão em ordem, quanto os P's também estão em ordem, são primos positivos e colocados em ordem. Então, como na primeira parte, o que foi que nós vimos? Nós vimos que o Q1 divide o produto, P1 até PK, né? Ou seja, quem é o Q1? Esse cara. E esse cara vezes o restante dos primos que eu estou multiplicando dá como resposta esse produto. Isso significa dizer que o Q1 de fato ele divide o produto, né, de P1 até PK, né? Porque Q1 vezes alguma coisa está dando esse produto. Ok. E pelo corolário 263, o Q1 vai ter que dividir um deles. Por quê?
Esses caras são todos primos, né? São todos primos. E aí, se eu divido um produto de primos, eu vou ter que dividir um dos fatores. Foi isso que a gente já viu no corolário. Então, esse cara daqui é um primo que divide um produto de primos. Então, ele tem que dividir um dos fatores aí. Se ele divide um dos fatores, eu vou chamar esse fator de PI. Ele divide, o Q1 divide um PI desses caras aqui. Isso para algum I. Mas só que o PI também é primo. Então, eu estou com um Q1 que divide um PI. Então, se ele divide um PI, significa dizer que o Q1 é o PI, né? Porque é um primo dividido outro primo. Então, obrigatoriamente, eles têm que ser iguais. Iguais, ok? Então, como eu estou colocando em ordem, veja a importância de eu ter colocado aqui em ordem. Como eu estou colocando em ordem e eu acabei de concluir que o Q1 divide um deles, então eu tenho que esse Q1 tem que ser maior ou igual que o P1. Né? Porque se ele dividir o próprio P1, ele é igual ao P1. Mas se ele divide qualquer um desses outros que são maiores do que o P1, né, e ele não divide o P1, então ele é maior do que o P1. Então eu posso concluir, por esse meu raciocínio, que o Q1 ele é maior ou igual que o P1, tá? Já que ele divide um desses PIs. E eu coloquei os PIs em ordem. Ok? Beleza. Por isso que eu acho importante ter dito isso. Porque aí eu posso chegar a essa conclusão aqui com mais certeza, né? O Q1 é maior ou igual que um P1. Porque eu quero mostrar que, na verdade, eles são iguais. E aí eu mostrei que ele é maior ou igual. Eu devo, então, argumentar agora que ele também poderia ser menor ou igual. E aí, obrigatoriamente, eles são iguais. É o próximo passo. Então, de forma análoga, podemos obter que o P1 vai dividir um QJ. Verdade isso? Vamos ver. Você tem um produto aqui, P1, P1, etc., dando isso, né? Então, se eu separar o P1 do restante, o que que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho P1 vezes P2, etc., vezes o PK mais 1. Eu posso separar aqui o P1 do restante. E isso está me dando como resposta Q1, Q2, etc., até QS. Isso significa dizer que o P1 divide esse produto. Né? Tá certo, então. De forma análoga, podemos afirmar que o P1 divide o produto, consequentemente, ele divide um desses caras, que ele chamou de QJ. Ele divide um QJ. O P1 divide um QJ. Para algum J dentre esses. Bem, mas como esses caras estão em ordem, esse é o menor, né? Menor do que esse, etc. Isso significa dizer que o P1 divide esses caras. Se ele divide um cara que é maior do que o Q1, então, e não divide o Q1, então ele é maior do que o Q1. Mas se ele divide o Q1, ele é igual. Então, conclusão dessa igualdade, eu posso concluir que o P1 ele é maior ou igual que o Q1. Então, eu concluí aqui que o P1 é maior ou igual que o Q1. Mas eu tinha concluído que o Q1 era quem era maior ou igual que o P1. Ou seja, eu tinha concluído a ordem contrária. Então, essas duas informações, Q1 maior ou igual que P1 e P1 maior ou igual que Q1, vai me levar à igualdade, né? Eles dois são iguais, né? Então, de ambas as desigualdades, vê que na verdade eles são iguais. Aí, finalmente, cancelando em 267, tá vendo porque eu chamei 267, eu agora vou e cancelo aqui o P1 com o Q1, já que eles são iguais. Aí, o que que eu fico? Eu fico com o restante, né? Do P2 até o K mais 1. Ora, mas quantos elementos eu tenho aqui? Ora, quando eu começava com 1, eu tinha K mais 1, mas eu tirei 1. Então, agora essa sequência aqui tem K elementos. Essa sequência daqui tem K elementos. K elementos. E o que afirma a nossa hipótese de indução? A nossa hipótese de indução diz que supõe agora o resultado verdadeiro para todo inteiro que admita uma decomposição de comprimento K maior ou igual que 1. E então eu estou aqui com a decomposição que tem comprimento K. Portanto, o inteiro que dá esse resultado não é mais o A, porque eu terei o P1, é um outro inteiro qualquer, sei lá, vou chamá-lo de A',
esse tal A' tem uma decomposição de comprimento K. E aí, o que diz a minha hipótese? Diz que o resultado vale para ela, né? Então, o que o resultado diz? Diz que essas duas decomposições são iguais se elas estiverem em ordem. Mas nós já optamos por P1 menor do que P2, etc., né? E também tínhamos por hipótese que Q1 era menor do que Q2, menor do que QS, etc. Então, tanto essa quanto essa estão em ordem, né? E se elas estão em ordem, isso daqui tem comprimento K, então, na verdade, essa decomposição não pode ser diferente dessa. Essas decomposições são iguais. Ok? Essa é a nossa conclusão. Ou seja, acabamos de provar que o resultado vale para K mais 1, né? Porque se essas decomposições elas são iguais, eu estou provando que para os K mais 1 primos dessa brincadeira aqui, o resultado também vale, né? E aí, se a gente provou, supôs para K e provou para K mais 1, o que vai dizer o nosso princípio da indução matemática, né? Agora, o primeiro membro da igualdade tem uma decomposição de comprimento K, logo da hipótese de indução admite uma decomposição, uma única decomposição. Assim, temos que o K seria o S menos 1, onde o K mais 1 seria o S, já que estão em ordem, e os PIs são iguais aos QIs para todo I, desde o 2 até o K mais 1. Bem, então isso prova que vale o resultado para os K mais 1 primos. Então, como já provamos que P1 também era igual ao Q1, então temos que vale para todos, né? Ambas as expressões de A coincidem, portanto, a decomposição é única, a menos da ordem, né? Já que a gente colocou em ordem para que ficasse sendo única. Ok? Então, provamos até agora que se eu tiver um A, um inteiro maior do que 1, ele tem uma única decomposição se eu colocar os primos em ordem. Não dá para ter duas decomposições distintas. Só não terminei ainda o teorema fundamental da aritmética, porque eu exigi que o A seja maior do que 1. E o teorema fundamental da aritmética vale para todos os inteiros, diferentes do 0, do 1 e do menos 1. Né? Então, pelo menos para a nossa versão aqui do teorema fundamental da aritmética. É claro que você poderia fazer o trabalho só com números positivos. Bem, agrupando primos eventualmente repetidos na decomposição de A, podemos enunciar o teorema anterior de forma levemente diferente. Também podemos estendê-los a números negativos, tá bom? Então, por enquanto, estamos com apenas A maior do que 1. Outra coisa que a gente não levou em consideração é que esses primos podem se repetir, né? A gente falou que tem primos, K', mas a gente não disse se esses primos se repetem, que não foi importante para a gente até agora. Né? O que me importa se na minha decomposição eu considero a decomposição com ou sem repetição? Né? Estou lá decompondo um número, aí divido por 2, depois divido por 2 de novo, depois divido por 2 de novo e descubro que faz parte da decomposição 2 a quarta. Mas eu poderia escrever simplesmente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E aí o comprimento da decomposição fica considerando cada um dos primos, mesmo que eles sejam iguais, né? Então, o meu enunciado pode falar deles serem iguais ou deles serem diferentes. Eu posso tomar esse cuidado ou não. De qualquer forma, me importa mostrar que a decomposição existe e ela é única. Então, uma maneira diferente de enunciar tudo que foi dito até agora é essa, que a gente chama finalmente de teorema fundamental da aritmética. Esse sim é o resultado final. Então, ele diz assim, ó, seja A um inteiro, diferente de 0, 1 e menos 1. Agora eu não estou mais com A maior do que 1. Então existem primos positivos, P1, P2 até PR, né? E inteiros positivos, N1, N2 até NR. Veja que eu não estou nem aí para repetições, né? Tais que eu tenho um número E que ele colocou aqui na frente para poder representar o A. Vou reescrever isso aqui, tá? Porque está meio apagadinho. A é igual ao número E que ele colocou aí, P1 elevado a N1 vezes P2 elevado a N2, assim por diante, né? São as potências do primo da nossa decomposição, vezes o PR elevado a NR, né? Em que esse número E que ele colocou aí é só para você poder ter o controle do sinal.
Se o número for positivo, você coloca 1. Se o número for negativo, você coloca menos 1. Né? Conforme A seja positivo ou negativo, como ele diz aqui. Além disso, essa decomposição é única. Então, o A se escreve assim. Um sinal de mais ou menos na frente, dependendo se é positivo ou negativo, e a decomposição em números primos com os seus respectivos expoentes, caso os primos se repitam. Né? Se o primo não se repete, os NIs são iguais a 1. Se o primo só aparece uma vez, eu coloco 1 aqui e o primo aparece uma única vez. E ainda digo mais, se o primo nem aparece, eu posso colocar 0, né? Então eu posso colocar os primos que eu quiser, na verdade, aqui. Mas ela vai ser única, né, a menos do sentido e do sinal. Tá bom? Então vamos lá. Até porque eu estou dizendo aqui que os inteiros são positivos, né? Ou seja, eu não estou considerando a possibilidade de ser 0 aqui, não. Por isso que fica única. Bem, demonstração. Temos que A pode ser escrito como E vezes o módulo de A, né? Claro. Pense aí. 5. 5 pode ser escrito como 1 vez o módulo de 5. Ah, mas eu não estou com 5, eu estou com menos 5. Tá bom, então é menos 1 vez o módulo de 5. Então, seja qual for o inteiro, eu sempre consigo escrevê-lo como 1 vez o módulo dele ou menos 1 vez o módulo dele. De qualquer forma, eu consigo escrever o inteiro que eu quiser. Sempre dessa forma, né? Então, temos que A é igual a E vezes o módulo de A, onde E é igual a 1 ou E é igual a menos 1, conforme A seja positivo ou negativo. Como o módulo de A é positivo, esse cara aqui é sempre positivo, do teorema anterior, aí eu posso aplicar o teorema nesse módulo de A. Não posso aplicar no A porque ele pode ser positivo ou negativo. Mas no módulo de A eu posso aplicar o teorema anterior que estava falando sempre para números maiores ou iguais que 1. Ora, mas maiores que 1, né? Mas eu já excluí o 0, já excluí o 1 e já excluí o menos 1. Portanto, o módulo do A é um cara maior que 1. Portanto, para o módulo do A, vale os resultados que nós demonstramos antes, né? Então, como o módulo do A é positivo, do teorema anterior temos que existe uma decomposição, né? Eu consigo escrever, então, o módulo do A aqui como sendo uma decomposição. Então, o A, na verdade, pode ser escrito como E vezes a decomposição que eu posso escrever o módulo do A. Está aqui a decomposição. Ele escreveu até eu acho que aqui deve ser uma letra T, né? Pequenininha. Deve ser T mesmo. Bem, então eu posso escrever. Agora, agrupando os primos, porque pode ser que alguns desses sejam repetidos, né? Então eu posso ter potências do 1, potências do 2, potências de qualquer um deles. Né? Então, agrupando os primos eventualmente repetidos, podemos escrever o A como sendo o E vezes, aí essa decomposição ele reescreveu dessa maneira. Aqui tinha T elementos, aqui passa TR, porque pode ser que alguns eram repetidos, aí encolheu um pouco isso daqui, né? Por exemplo, vou dar um exemplo numérico para ficar bem claro isso. Sei lá, vamos pegar um número que seja assim, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Está aqui a decomposição. Então, digamos que aqui tem T primos. Aí, quando você faz os produtos, ficariam 2 ao quadrado, vezes 3 a terceira, vezes 5. Então, esse daqui é o meu P1 elevado ao meu N1, esse é o P2 elevado ao meu N2, e esse é o P3 elevado ao meu N3. Veja que aqui tinha T elementos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eram 6, e passou a ter só 3 aqui. Então, se aqui era 6, aqui passou a ser 3. Encolheu porque eu considerei as potências, tá certo? Eu considerei como potências. Então, por isso, eu posso dizer que o A também pode ser escrito assim, onde eu considero aqui as potências. Não considero eles todos diferentes aqui, considero que podem se repetir e aí eu teria potências, né? Bem, a unicidade segue diretamente do teorema anterior. Nós provamos no teorema anterior que se você tem o módulo do A, que é um número positivo, um A maior do que, vai ser um número inteiro maior do que 1, então eu sempre consigo escrever como um produto de primos, e esse produto, se eu considerar uma ordem, ele é único. Então, a unicidade segue diretamente do que já foi demonstrado antes. Tá bom? Pois bem, está demonstrado então o teorema fundamental da aritmética.
Aí cabem agora algumas consequências desse teorema. Tá? Alguém quer fazer alguma briosa pergunta? Pode não ser briosa também. Pode ser uma pergunta das mais simples possíveis. Eu lembrei da pergunta que foi feita no WhatsApp, né? Professor, a prova vai ser segunda ou terça? Sim. A resposta foi sim, né? Que a pergunta foi se ia ser segunda ou terça. Sim, vai ser segunda ou terça. Mas eu entendi que a pessoa que perguntou estava querendo saber se ia ser na segunda ou na terça, exclusivamente, né? Se fosse em uma, não podia ser na outra. Mas aí eu usei a lógica matemática que usa o ou inclusivo, né? Na verdade, não pode ser, nesse caso, inclusivo, porque não pode ser segunda e terça ao mesmo tempo. Mas a lógica matemática diz que se você me pergunta se pode ser segunda ou terça, se for segunda, é verdade. Se for terça, também é verdade. Né? Aquela tabelinha dos valores lógicos, né? Se é verdade ou não. É segunda ou terça? Sim. Se for segunda ou terça é verdade. E se for terça, segunda ou terça também é verdade. Aí por isso que eu brinquei com a pergunta. Eu peço desculpas por brincar um pouco às vezes com essas coisas, porque não é producente. Eu faço a brincadeira e acabo não respondendo. Então, logo depois eu expliquei a minha resposta. Né? Não sei se vai ser segunda ou terça, vai depender do conforto que a gente tiver ao final da aula de amanhã. Tá? Aí a gente decide exatamente o dia. Pois bem, na verdade vocês decidem mais do que eu. Então tá aí, a gente já demonstrou o teorema fundamental da aritmética, a gente precisa agora ver as consequências, algumas consequências interessantes. Então, uma consequência importantíssima do teorema fundamental da aritmética é que ele permite dar uma nova caracterização do MDC e MMC de dois números. Para isso, faremos algumas observações preliminares. Consideremos primeiro uma situação particular, a decomposição em fatores primos dos números 360 e 4.725. Então, diz ele que a fatoração dá isso. Deve ser, né? Vamos ver? Vamos. Tenho quase certeza que sim, mas é até para lembrar vocês como é que faz, né? Então, por 2 dá 180, é isso? Né? Aí por 2 só dá 90, aí vai por 2 de novo, aí só dá 45. Agora tem que ser por 3, que dá 15, tem que ser por 3 de novo, que dá 5, aí vai ser por 5, que dá 1. Pronto. Então, de fato, é 2 a terceira, tá certo? 3 ao quadrado, tá certo? E 5 depois, tá certo. Perfeito. Decomposição é essa mesmo. Muito bem. E a decomposição do 4.725? Vamos ver. 4.725. Esse não é por 2. Será que é por 3? Aí você tem 11 mais 2, 13, mais 5, 18. 18 é por 3, então ele é por 3. Deixa eu ver aqui. 47 dividido por 3 daria... Não, melhor pegar o 4 primeiro, né? 4 por 3 dá 1. Aí sobra 1. 17 por 3 dá 5. Sobram 2. Aí 20 por 3... Como é? 4 por 3 dá 1. Beleza. Aí vai descer o 7, né? Vai ficar 17, dá 5. Vão sobrar 2. Vai ficar 22. Por 3 vai dar 6, né? Vai sobrar 4. Aí 45 por 3 vai dar... Não sei. 45 por 3 daria Tá 15. certo, professor, ali. Vamos ver. 20, 3 vezes 5, 22 por 15. 3. É só 7 aqui? É. Ah, tá. É porque, na verdade, essa conta que eu estou fazendo aqui ninguém faz não, né? É só invenção minha ficar brincando com essa coisa aqui nesse cantinho. Eu estou tentando imaginar a conta. Vamos ver se ficou bem. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 22 vão 2. 3 vezes 5, 15, 2, 17. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Tá certo. Ok. Aí agora 1 e 5, 6. 6 com 7, 13. 13 com 5, 18. 18 de novo. Novamente é por 3.
né? Aí 15 por 3 dá 5, não sobra nada. 7 por 3 vai dar 2, vai sobrar 1, vai ficar 15 por 3, que dá 5. 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 5, 15, tá certo. 525. Ainda dá para gastar um 3, segundo ele aqui. Então, 5, 10, 12 é por 3 ainda. Aí 5 vai dar 1, sobra 2. 22 por 3 vai dar 6. Vai sobrar 2. Como é? De novo, 5 por 3 dá 1, sobra 2. Aí vai ficar 22 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, sobra 4. 45, 15 de novo. Isso aqui deve ser 7, né? Aqui é 7. Vai acontecer a mesma coisa da primeira conta minha. Aqui vai dar 7 e aqui vai dar 5, né? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21 com 22, vão 2, pronto, tá certo, 175. Aí já gastamos os 3, esse cara daqui dá 8 mais 5, 13. E 13 não é por 3, então é por 5 mesmo. Aí 17 por 5 dá 3, sobram 2, 25 dá 5, né? 5 vezes 5, 25, vão 2, tá certo. E aí 35 vai por 5, que vai dar 7. E vai por 7, que vai dar 1. Pronto. 3 a terceira, 5 ao quadrado e 7. Tá perfeito. Essa conta dele aí tá certa. Ok. A conta dele tá certa. É verdade, então, essa fatoração. Aí ele diz aqui, os primeiros que comparecem numa e noutra decomposição são todos iguais. Porém, usando expoente iguais a zero, podemos dar decomposições com os mesmos primos. A decomposição é única, está aqui no nosso resultado aqui, teorema fundamental. Mas lembre-se que eu estou pegando aqui, ó, os expoentes eu peguei todos positivos. Mas aí ele está abrindo mão de serem todos positivos para falar nisso aqui, porque ele está conseguindo, está colocando zero. Ou seja, se nós aceitarmos colocar zeros, o que permite? Permite que essa decomposição ela tem 2, tem 3 e tem 5, mas ela não tem 7. E essa tem 3, tem 5 e tem 7, mas não tem 2. Mas eu posso escrever todo mundo com os primos iguais. Ó. Aqui está o 2 a terceira, daqui está certo. Aí eu vou e coloco 2 elevado a zero para poder ter o mesmo primo. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, tenho 3 a terceira, tenho 5 ao quadrado. Aí no de baixo eu tenho 7, mas no de cima eu não tenho. Aí eu coloco 7 elevado a zero. Então, quando eu coloco zero, eu consigo escrever qualquer número inteiro com decomposições com os mesmos primos. Então, agora, se eu for fazer uma demonstração, eu posso dizer que A é decomposto assim, P1 elevado a N1 vezes P2 elevado a N2, etc., né? Vezes PR elevado a NR. E se eu tiver que falar de um outro número inteiro B, eu também posso dizer que é P1, só tenho que mudar o expoente, M1 vezes P2, M2, etc. Ou seja, eu posso usar os mesmos primos para qualquer inteiro que eu quiser agora. A única coisa que eu tenho que mudar é, a quantidade também é a mesma. Aqui também é R, PR, MR. Então, por esse raciocínio que nós temos aqui, eu posso colocar os mesmos primos para qualquer inteiro que eu quiser. Qualquer inteiro, né? Então, eu tinha dois inteiros que as decomposições eram diferentes e eu coloquei os mesmos primos. A única coisa que eu preciso admitir é que um desses possam ser zeros. Tá certo? Eu tenho que admitir que esses caras possam ser zeros. Eles não são obrigados a serem, os n's não são obrigados a ser iguais aos n's, eles possivelmente na maioria das vezes são diferentes, mas eu tenho que admitir que eles são zeros, possam ser zeros para eu poder escrever qualquer inteiro assim. É isso que ele está fazendo a observação, né? Os primos que comparecem numa e noutra decomposição não são todos iguais. Porém, usando expoentes iguais a zero, podemos dar decomposições com os mesmos primos. Isso é legal. Isso facilita a vida, permite que a gente generalize casos que a gente não generalizava antes. Tá bom? Então, isso pode ser útil para o nosso raciocínio e para as nossas demonstrações. Está ficando escuro, deixa eu acender um pouquinho aqui a lâmpada. Ok.
Entendido? Tranquilo? Então, isso vai me permitir fazer demonstrações com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Porque agora, quando eu quiser falar da decomposição, eu posso colocar com os mesmos primos. E aí isso pode facilitar tomar algumas conclusões, chegar a algumas conclusões. Mas eu tenho que lembrar que os expoentes podem ser zeros. Bem, aí um corolário por causa disso. Sejam A e D inteiros diferentes de 0, 1 e menos 1. Então existem primos positivos, P1, P2 até PT, e inteiros não negativos, N1 até NT, e M1, M2 até MT, tá vendo? Ele agora vai usar N e M, mas eventualmente iguais a zero, se necessário, né? Tais que eu posso escrever tanto o inteiro A como o inteiro D com os mesmos primos. Posso usar os mesmos primos, né? O E1 e o E2 é para garantir se vai ser positivo ou negativo, né? Então, se for positivo, eu vou pegar o E1 igual a 1. Se for negativo, eu vou pegar o E1 igual a 2, ou igual a menos 1. Então, eu posso mudar o sinal para qualquer um que eu precisar. Mas, de qualquer forma, eu posso escrever qualquer inteiro como produto dos mesmos primos, né? Eu não preciso mais pensar em duas sequências de primos como a gente vinha pensando antes. Ó. Toda vez que a gente falava antes, a gente sempre precisava falar da sequência dos P's e da sequência dos Q's, né? Mas agora, para os próximos resultados, a gente pode usar sempre a mesma sequência de P's, né? Para qualquer demonstração que a gente for fazer. Bem, usando essas decomposições, podemos dar um critério de divisibilidade que formulamos apenas para inteiros positivos. Observar que isso não é uma perda de generalidade, já que se o D divide o A, ou seja, o D só divide o A, se e somente se o módulo de D também divide o módulo de A. Então, ele vai querer agora estabelecer, já que a gente tem essa nova linguagem, ele vai querer estabelecer um critério de divisibilidade e ele está avisando que ele pode pensar só em inteiros positivos, né? Porque quando eu falo que um número inteiro qualquer divide um outro, se eles são positivos ou negativos, não importa, porque se o A divide o B, e eu não sei se um é positivo ou o outro é negativo, uma coisa eu sei. Eu sei que o módulo do A divide o módulo do B, certo? Então, isso é sempre verdade. Portanto, se eu estiver fazendo afirmações só sobre positivos, está bom, porque isso vai refletir também nos negativos. Então, é isso que ele está te dizendo aqui, né? Isso é verdade, né? Sei lá, pense em dois números. Menos 3. A gente sabe que menos 3 divide em 9. Ó. Um é positivo, o outro é negativo. Então o módulo 3 divide o módulo 9. Não, o sinal está no 9. Menos 9 e aqui tem 3. O módulo do 3 divide o módulo do 9. O sinal está nos dois. Menos 3 e menos 9. Eu sei que um divide o outro. Ok, o módulo desse também divide o módulo desse. Então, não importa onde está o sinal, você pode pensar no módulo e sempre vai ser verdade para os positivos. Então, é o que ele está te dizendo aqui, né? Formulamos apenas para inteiros positivos. Observar que isso não é uma perda de generalidade, ou seja, isso é sempre verdade, porque na verdade um número D só vai dividir o A se somente se o módulo de um também divide o módulo do outro. Então, se o módulo divide o módulo, o número divide o outro número. E se o número divide o outro número, o módulo também divide o módulo. Isso são equivalentes. Talvez coloque isso como uma questão de prova. Bem, lema. Sejam A essa decomposição e D essa decomposição. Inteiros positivos, onde esses caras são primos positivos, né? Os NJs e os MJs variam desde o 1 até o T, eles são inteiros não negativos, ou seja, eles podem ser zeros, mas eles não são negativos. Só isso. Então, eu estou com os mesmos primos porque eles podem ser zeros, mas eu não vou considerar nada negativo, só vou considerar positivos, né? Então, D divide A se e somente se isso aqui, deixa eu só dar uma confirmada aqui porque está meio ruim a leitura dessa parte, né? Deixa eu confirmar aqui no livro impresso para ter certeza de que eu não estou lendo errado. Se somente se
É o lema 2610. Eu estava olhando o lema errado, 2610. Pronto. Se somente se o MI é menor ou igual que o NI, tá? Que é tudo I. É o MI menor ou igual que o NI. Tá tão apagadinho aqui que eu resolvi olhar para ter certeza. Mas né? MI é menor ou igual que o NI. É D divide o A se somente se o MI é menor ou igual que o NI, com o I variando do 1 até o T. Ou seja, se eu tenho que o D divide o A, isso significa dizer que esses expoentes têm que ser menores do que esse. Eu não posso ter uma situação em que o D vai dividir o A, né? O D vai dividir o A, e conste na decomposição do D um primo aqui, o mesmo primo aqui, e esse cara daqui seja maior do que esse. Não acontece. Esse tem que ser menor ou igual do que esse se o D divide o A. Tá? Então essa é a informação que eu tenho. Então na hora que eu afirmar para você, olha, o número inteiro D divide o número inteiro A, você pode simplesmente chegar e dizer, considere a decomposição de D, essa. Considere a decomposição de A, essa. Temos que o MI é menor ou igual que o NI. Isso você vai poder afirmar. Ou, se você diz que todos os MIs são menores ou iguais que todos os NIs e os primos são os mesmos, então automaticamente o D divide o A. Isso, claro, se você não considerar zeros, né? Porque se forem zeros, nós só podemos considerar a possibilidade em que o I é maior ou igual que o 1, né? Você desconsiderar os zeros. Agora, os zeros a gente só coloca exatamente no caso em que o A e o D não tenham os mesmos primos, né? Então você precisa considerar o fato dos primos que estão nos dois, né? E essa comparação é só feita com os primos que estão nos dois, ok? Bem, porque para o D dividir o A até pode ter primos que não estejam no D, não tem problema. O D é que não vai poder ter primos que não estejam no A para ele poder dividir, né? Bem, então demonstração. É um se e somente se, né? Não esqueçam disso, né? D divide A, se e somente se isso acontece. Então, nós temos que pegar um como hipótese para provar o outro. Então, ele pega como hipótese D divide A, né? Se D divide A, existe um inteiro C, tal que o A é D vezes C. Pronto. Isso é simplesmente o D divide o A. Então, escrevendo agora o C como uma decomposição, ele foi e escreveu de novo a decomposição com os mesmos primos. Só que agora ele está com outros expoentes, né? Lembre-se que a gente concluiu agora há pouco que dá para escrever qualquer inteiro como uma decomposição dos mesmos primos, desde que você considere a possibilidade dos expoentes poderem ser nulos. Então temos que P1... Bem, é isso que está escrito aqui, ó. Isso aqui é o A, né? Isso aqui é o A. Esse daqui até aqui é o B. Não, minto. Exagerei o traço. Até aqui, né? Até aqui é o B. E esse daqui, até aqui, é o C, né? Só que aí os primos são todos os mesmos. Então, você repete a base, né? E soma os expoentes. Então, você está aqui com o M1 e o R1. Aí vai estar o M2 e o R2, o M3 e o R3, e assim por diante, até você chegar no MT e no RT, né? Até chegar no último. Então, do teorema 266, vem que o NI é igual ao MI mais o RI. O teorema 266 que ele fala é o teorema que fala das propriedades de potência, né? Então, o que vai acontecer é que para você ter... Na verdade, não, né? Minto, perdão. 266, esse teorema daqui, o da propriedade de potência, foi o que garantiu que a gente pudesse repetir a base e somar os expoentes. O teorema 266 que ele fala é esse aqui, né? Que se A é maior do que 1, um inteiro, então existem inteiros positivos, tais que o A se escreve assim, essa decomposição é única. Então, o que ele está usando é o fato da decomposição ser única.
Ele está usando o fato da decomposição ser única. Ou seja, aqui, essa decomposição é igual a essa decomposição. Então, o que acontece é que cada expoente desse é igual ao expoente desse, né? Para o respectivo primo. Então, o N1 é igual ao M1 mais o R1. O N2 é igual ao o M2 mais o R2. E assim por diante, até o NT, né? O NT vai ser igual ao MT mais o RT. Então, isso vai variar, com o I variando de 1 até T, isso vai ser sempre verdade. E o que acontece é que o NI, como ele é uma soma do MT mais alguma coisa, isso significa dizer o MI, ele vai ser uma soma do MI mais alguma coisa, né? Todo NI vai ser o MI mais alguma coisa. Portanto, o NI de fato é maior do que o NI, né? Porque o NI ele é o MI e mais um outro número inteiro, maior do que 1. Então, obrigatoriamente, esse NI aqui é maior do que essa parcela. Então, NI é maior ou igual que o NI, isso para o I variando do 1 até o T. Bem, note que nessa prova assumimos que os primos que aparecem na decomposição de C são os mesmos que nas decomposições de A e D. Isso é, que C não é múltiplo de nenhum outro primo. Mostre que é correto proceder assim. Não é necessário mostrar, é exatamente o que a gente falou antes. É isso aqui, né? Seja lá qual for o primo o inteiro que eu pegar, eu consigo escrever com os mesmos primos, desde que eu admita que o expoente é zero. O mostre que ele está colocando aqui, ele quer dizer que você tem que voltar lá e raciocinar isso novamente, tá certo? Então, de fato, se eu estou considerando que os expoentes possam ser zero, eu posso colocar o C como tendo os mesmos expoentes. Até porque eu aviso isso em algum lugar, né? Sempre aviso que estou colocando, onde foi que eu avisei, que possivelmente sendo nulo, né? Observe que aqui, mas eventualmente iguais a zero se necessário. Então, sempre que eu precisar, eu posso colocar os zeros, tá bom? Bem, então é correto proceder assim. A gente já tinha argumentado isso. Pois bem, até aqui a gente está demonstrando um sentido. A gente pegou que o D divide o A e mostrou que obrigatoriamente o MI vai ter que ser menor ou igual que o NI, né? A gente concluiu isso aqui. NI maior ou igual que o MI. Então, a gente tinha concluído isso. Agora a gente vai pegar essa informação e provar que o D divide o A. Então, reciprocamente, se você tem que o MI é menor ou igual que o NI, para todo I que você tiver do 1 até o T, chamamos o RI de NI menos MI. Né? Então, se eu tenho que o NI ele é maior ou igual que o MI, então eu posso fazer a diferença entre os dois. E aí essa diferença vai ser maior ou igual que zero. Então, se eu fizer a diferença, NI menos MI, isso vai dar um número. Eu posso chamar esse número do jeito que eu quiser. Então, eu vou chamar esse número de RI. E uma coisa que eu sei sobre o RI é que o RI é maior ou igual que o zero, porque eu tenho por hipótese que o MI é menor ou igual que o NI. Então, eu tenho isso daí. Chamei de RI. Bem, então, chamando o RI disso, temos que o A se escreve como produto. Está horrível aqui a escrita, mas isso daqui é M1 mais R1 vezes até o P, acho que é um T aqui, MT mais RT, tá? Mais RT. Bem, quem é o A? O que a gente tem aqui? A gente tem que... deixa eu baixar aqui para a gente ver o início. O A é esse cara, né? É o produto dos PIs elevado aos NIs. E eu estou chamando aqui os nossos NIs. Cadê? Opa. Eu estou chamando aqui os nossos NIs, né? Aqui cada NI vai ser o MI mais o RI, né? Se eu chamo isso, então eu tenho que cada NI é igual a MI mais RI. Então, no lugar de cada NI, eu escrevo M1 mais R1, etc., né? Até o MT mais RT, eu escrevo as somas assim. Então, o A, de fato, se escreve assim, né?
Bem, aí a gente pode dizer então que isso é D, né? Porque quem é o D? O D é P1 elevado a M1 vezes P2 elevado a M2, etc., até o PT elevado ao MT. Então, a primeira parcela me dá a decomposição do D. E as parcelas do R me dá a decomposição do que a gente chamou de C, mas aí não tem importância. O que me importa é que existe um número inteiro que multiplica D e que me dá como resposta A. Né? Acabamos de mostrar isso. Então, se o número inteiro multiplica D e dá como resposta A, eu concluo que o D divide o A, que era o que eu queria mostrar, né? O sentido da volta. Então, se isso daqui acontece, eu consigo mostrar que o D divide o A. Isso demonstra o sentido contrário da leitura, portanto, a demonstração está terminada. Ok. Certo? Demonstramos também esse fato. Temos só 9 minutinhos. Deixa eu dar uma olhada onde a gente está. Isso aqui é só leitura, essa parte. Então, na verdade, o nosso texto discutido vai terminar aqui, nessa parte aqui, ó. Esse vai ser o nosso último slide, né, de fato. E a gente está aqui, ó. Não é tanto, falta pouco. A gente então, e tem um outro detalhe, daqui em diante vou começar a falar de MDC e MMC, e mais na frente vou precisar de estar falando deles mais de uma vez. Vou estar falando da soma de expoentes, da soma, da soma dos primos que decompõem, dos fatores que decompõem um certo número, da soma e do produto. Então, acho que aqui é um bom lugar para a gente parar. Vou falar de MDC e depois falar da soma e do produto dos fatores. Então, acho que é melhor começar a próxima aula a partir de MDC. E a gente só tem 7 minutos, só daria para fazer o próximo resultado meio apressado. Então, eu vou parar a aula aqui. Amanhã a gente recomeça amanhã a partir desse teorema, tá? Do teorema 2611. Vou parar a gravação aqui.